Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é um vídeo que eu estou devendo para vocês há muito tempo. Eu vou fazer alguns comentários nesse vídeo, algumas observações acerca daqueles trabalhos, daquelas atividades assíncronas que a gente realizou desde o início do semestre letivo, desde o início do nosso curso de metodologia de pesquisa, né? Então, não é propriamente uma correção das atividades, uma correção daquelas questões, já que o propósito não era esse, por isso mesmo não valia a nota. O propósito é realmente ter uma noção de como que vocês estão apreendendo, né? Como que vocês estão captando o conteúdo do curso, né? E fazendo isso de modo que vocês interajam entre vocês, por isso as atividades em grupo, trabalhando em cima tanto do que a gente viu em sala, ou seja, em sala no sentido da sala no Jitsi, né? A sala online, ou seja, durante as atividades síncronas, as aulas síncronas, tanto quanto a bibliografia que eu deixei para vocês, né? Bom, então eu vou começar fazendo alguns comentários, algumas observações bem sucintas sobre a primeira atividade no qual eu sugeria a vocês imaginar uma aula inaugural no ITR, né, no auditório do ITR, pós-pandemia, possivelmente, no qual seria apresentada a conferência, a palestra de uma pessoa que teria sido apresentada como cientista, né? Então, nessa atividade, eu coloquei de uma forma bastante genérica, no qual a gente não conseguiria identificar sequer o gênero dessa pessoa, por isso eu falei pessoa, não falei um cientista, né? A gente tende a flexionar, no nosso idioma a gente tende a flexionar no gênero masculino, mas enfim. O que eu quero primeiro, aquilo ali era a nossa primeira atividade, é uma espécie de dinâmica, vamos dizer assim, né? De quebra-gelo, e a ideia é a gente trabalhar com as representações sociais, né? O que eu quero dizer com isso? A gente, na sociedade, existe uma série de estereótipos que são geralmente construídos, são historicamente, culturalmente construídos, a partir da cultura hegemônica, né? E nos informam acerca de como que a gente deve imaginar certos papéis sociais, né? Por isso que eu estou falando aqui em estereótipos. Isso assim, de uma forma bem sucinta. Então, no geral, como que a gente pensa a figura de uma pessoa que se apresenta como cientista antes que a gente a veja propriamente, né? A gente parte de algum tipo de pré-concepção, né? De algum pré-conceito, de um conceito pré-estabelecido, e conceito esse que geralmente nos é incutido, como eu falei agora há pouco, por um certo tipo de cultura hegemônica, por um certo ethos da sociedade que nos informa a priori como que a gente deve olhar a sociedade. Isso também que eu estou falando aqui sobre a questão da figura do cientista, da representação social daquela pessoa que faz ciência, vai também ao encontro do que a gente viu ao longo dessa primeira parte do curso sobre os mitos da ciência, né? Tanto quanto a questão da reificação da ciência, quanto a mitologia, melhor dizendo, os mitos que se constroem acerca da ciência, né? E do que é o cientista. Então, geralmente, como até coloquei para algumas respostas ali no SIGA A, o cientista é aquele cara homem, né? Se possível, se você puder até indicar heteronormativo, mas enfim, homem de meia idade, branco, né? E em termos de trajes, enfim, dependendo da situação, você pode imaginá-lo, no caso, como eu defini ali um cenário, né? O auditório do ITR, você poderia identificá-lo como em trajes sociais, ou de forma geral, a gente poderia pensar num cara vestindo algum tipo de jaleco branco ou de cores claras, né? Quer dizer, vai ao encontro daquela imagem do cientista que geralmente é divulgado pela mídia, né? Que está no nosso imaginário social, que foi construído historicamente e nos foi imposto por uma cultura hegemônica e passa a fazer parte do nosso imaginário social. Seja essa figura vista de uma forma positiva ou negativa, né? Quer dizer, você pega comerciais de TV onde em algum momento você está querendo justificar a qualidade de um produto a partir do seu suposto valor de científico, né, de algum tipo de conhecimento científico agregado àquele produto, como um creme dental ou algum tipo de shampoo anti-caspa, algum tipo de condicionador, algum tipo de produto para pele, no qual os comerciantes, os produtores e os comerciantes querem agregar aquele produto que eles estão anunciando
sendo um valor científico, né, que é fruto de um desenvolvimento científico, se porventura nesses comerciais aparece em algum momento alguma cena de laboratório para mostrar como que o produto foi desenvolvido e tal, a gente vai ver essa figura que está no nosso imaginário do cientista, né? Então, assim, e como tudo que faz parte do imaginário social, é claro que esses estereótipos podem sofrer alterações, podem sofrer modificações, né? Então, assim, eu acho extremamente bem-vindo quando eu vejo respostas no qual pessoas colocaram ali uma mulher negra, um homem negro, um homem pardo, enfim, que vai... concepções, representações, né, desse estereótipo do cientista que vão além daquilo que a gente tem como padrão, geralmente, né? Então, se a gente pensar que a ciência, como forma de conhecimento, a ciência moderna, ela se subdivide em vários ramos, em vários campos de saber, então você teria mais uma forma de uma pessoa se apresentar como cientista. Isso vai além da questão do gênero, isso vai além da questão da faixa etária, isso vai além da posição socioeconômica desse indivíduo, dessa pessoa, isso vai além até mesmo, obviamente, das vestimentas que ela costuma usar, né? Então, você pode ter uma situação no qual... Estou pensando aqui algumas respostas que vocês deram sobre essa suposta palestra, né, que haveria no ITR, né, enfim, que está lá no enunciado da atividade, do exercício. Alguns propuseram que poderia ser dada por um médico, alguém da área de saúde, algum infectologista, né? Bom, abrindo aqui um parênteses, lembrando que um médico per se não é necessariamente cientista, mas enfim, fechando parênteses, a gente volta nisso mais tarde. Mas, enfim, você poderia ter um infectologista, você poderia, de repente, ter alguém tratando sobre a questão da pandemia de Covid-19 ou da situação do mundo pós-pandemia. Você poderia ter um infectologista, você poderia, de repente, ter um antropólogo falando sobre questões culturais devido à pandemia de Covid-19, como que alguns hábitos dos seres humanos se transformaram devido à pandemia e vão repercutir para além da pandemia, hábitos que informam mudanças na cultura da sociedade. Você pode ter, de repente, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, enfim, refletindo sobre as consequências nos indivíduos, as consequências dessa situação de pandemia nos indivíduos. Enfim, você poderia ter alguém da área de engenharia sanitária falando sobre as necessidades de algum tipo de infraestrutura que possa prevenir com relação a futuros surtos de outras doenças transmissíveis que não necessariamente por vírus. Pode-se ter uma preocupação com doenças tropicais que são transmissíveis, né, por um vetor que é um mosquito como a dengue, chikungunya. Isso pode vir à tona no momento que pode ser... numa situação pós-pandemia, poderia se suscitar uma consciência maior acerca da saúde pública como uma questão sanitária, da saúde como uma questão sanitária e como uma questão, portanto, de saúde pública. Enfim, eu estou dando aqui exemplo para vocês de vários especialistas que, de acordo com a titulação formal deles obtida na academia, podem se identificar como cientistas e vão além daquela visão imediata que o imaginário social nos traz, nos informa acerca dessa figura, desse estereótipo, do estereótipo dessa figura social, que é o cientista ou a cientista, tá? Então, assim, é mais um exercício para a gente estar pensando sobre essas representações sociais e começar por assim dizer, não é um termo que eu gosto muito de usar porque já ficou batido, mas essa desconstrução, né, da ciência como uma forma de saber sacerdotal que está longe da vida cotidiana, né? A ciência faz parte da nossa vida cotidiana. Esse é o propósito do conhecimento científico, né, da ciência como conhecimento, né, como conhecimento humano, essa proximidade com a vida cotidiana. Já falei isso para vocês em alguma ocasião, quer dizer, numa sociedade moderna, que hoje é eminentemente uma sociedade de mercado, que eu entendo que é pautada pela ideologia do utilitarismo. Quer dizer, a ciência ela tem uma serventia imediata, né? É claro que a gente pode fazer aqui uma discussão, além desse ponto que a gente está aqui no momento, sobre a ciência ser útil ou não, até que ponto a gente tem que buscar
desenvolver apenas aquele conhecimento que tem uma aplicação imediata, né? A ciência inclusive depende da busca pelos conhecimentos que não têm aplicação imediata, isso também é importante. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que essas reificações, esses mitos da ciência, acaba tornando ela mais distante do cotidiano das pessoas, né? E talvez até por isso uma situação como a gente vive atualmente no mundo permita que se desenvolva alguns tipos de atitudes anticientíficas, de descrença na ciência, né? Justamente porque tradicionalmente essa reificação, essa mitificação da ciência a tornou distante das pessoas. Parece que é algo feito por pessoas que têm um conhecimento quase que esotérico sobre a realidade, um conhecimento quase que transcendental sobre a realidade, e que por vezes até tem uma postura um tanto quanto arrogante com relação com aqueles que não comungam daquele linguajar científico, né? Bom, já estou indo além do que se propõe esse vídeo nesse momento, mas enfim, é bom a gente sempre destacar. Eu coloquei isso também como comentários a uma das atividades assíncronas que a gente realizou. Uma coisa que distingue a ciência como conhecimento das outras fontes de conhecimento é o rigor, né? É uma preocupação com rigor, quer dizer, a definição de conceitos, o que significa um conceito, tentar evitar algum tipo de polissemia dos conceitos, né, de vários significados para o mesmo conceito. Quer dizer, a gente tem que ter um rigor acadêmico, não só na definição de conceitos e nos conceitos, mas no próprio fazer científico, né? Existe um método que tem que ser observado, aquele princípio da verificabilidade que permite a ciência poder ser replicada por outrem, confirmar aquele conhecimento científico como válido, né? Isso tudo passa pela preocupação com o rigor científico, com o rigor do que está sendo, do tipo de conhecimento que está sendo construído, que está sendo produzido e depois disseminado, né? Mas esse rigor, ele não tem que fazer com que a ciência se torne distante do cotidiano das pessoas, né? Ele não pode permitir que a ciência se torne algo transcendental, né? Suprassocial, né? Além da vida cotidiana das pessoas, como se fosse uma coisa mágica, uma coisa fantástica, tá? Bom, então, por enquanto é isso. Nos outros vídeos eu vou comentando as outras duas atividades que a gente fez até a realização da primeira prova.